E vamos abrir agora essa outra pasta chamada esticador e vamos abrir essa montagem do esticador. Então, o que nós vamos fazer com essa montagem? Nós vamos detectar colisão entre os componentes. Então, aqui na aba montagem, a gente vai em mover componente. Aqui no quadro de opções, nessa opção de opções, a gente vai selecionar detecção de colisão, verificar a colisão entre todos os componentes e quando um componente bater no outro, o movimento deve ser parado. Vamos ver então o que acontece quando a gente arrasta esse componente até esse outro componente. Perceba que houve a colisão e o movimento parou. Então existe uma colisão daqui com esse componente até esse componente aqui. Quando a gente trabalha com montagens maiores, é importante a gente selecionar os componentes que a gente quer observar as colisões, porque se for uma montagem muito grande, isso pode tornar o SolidWorks bastante lento nessa detecção. Agora vamos clicar aqui nessa opção, esses componentes, e vamos selecionar, vamos excluir aqui essa seleção, e vamos selecionar os componentes na cor, esse componente aqui e esse outro componente aqui. E vamos clicar aqui, continuar a arrastar. Então vamos ver aonde ocorre a colisão. Então eu estou querendo observar a colisão que ocorre entre esse componente e esse componente. Vamos voltar para a posição original. Ainda dentro dessa ferramenta existe a opção folga dinâmica. Com ela a gente pode, aqui está a folga dinâmica. Com ela a gente pode ter em tempo real a exibição da folga entre os componentes selecionados. Então vamos fazer isso. Então aqui, qual os componentes que a gente quer verificar folga? Entre esse componente e esse outro componente aqui. E aqui a gente pode dar uma distância mínima que a gente quer que exista entre esses dois componentes. Quando essa distância mínima chegar, vai ser atingida, o movimento para. Então vamos continuar a arrastar. Clica aqui e veja então a distância entre os dois componentes. Quando chegar na distância de 10, ele vai parar o movimento. Vou mudar aqui, vamos botar para 20. Quando chegar em 20, parou o movimento. Podemos fechar aqui. Vamos fazer agora a edição de um componente a partir do ambiente de montagem. Então vou dar 2 cliques nesse componente aqui na cor violeta para que as suas dimensões apareçam. E clique 2 vezes nessa dimensão de 100 mm. E aqui vamos mudar essa dimensão para 150 mm. E confirmamos. Vamos reconstruir a nossa montagem para que as alterações sejam mostradas. Vamos fazer o mesmo para o componente amarelo, 2 cliques, e mudamos essa cota de 65 para 120. Reconstruímos. E aqui estão as alterações feitas nessas 2 peças dentro do ambiente de montagem. Importante lembrar que essas peças já foram modificadas também no ambiente de peças.
é importante lembrar que mesmo mudando as dimensões, né, as relações de posicionamento garantem que os componentes sempre vão permanecer juntos. Vamos fazer agora uma edição no ambiente de peça. Essa alteração afetará o componente tanto no ambiente de montagem quanto no ambiente de detalhamento. Então vamos dar um clique aqui com o botão direito nessa peça em preto e vamos abrir essa peça lá no ambiente de peça. Vamos clicar aqui na face interna desse furo e aqui nós temos algumas dimensões e vamos mudar esse diâmetro aqui de 24 para 15 milímetros. Observe a variação no diâmetro do furo. Vamos voltar para o ambiente de montagem e vamos reconstruir a montagem, sim. E perceba então que o diâmetro está agora com um diâmetro menor. Isso foi alterado no ambiente de montagem. É isso aí, pessoal. Até a próxima videoaula.